Com muita alegria, quero chamar aqui minha digníssima, pastora Nasa, em nome de Jesus, que vai estar ministrando a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Deixe o coração aberto, meu amado, nessa noite, em nome de Jesus. Tire do nosso meio toda a distração, né? Não deixa nada te atrapalhar de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Eis aqui, meu Pai, tua filha, agora eu tenho chamado, meu Pai, para anunciar, meu Pai, tua palavra, desde o ventre, meu Pai, da tua mãe. Uma vez mais, Senhor, eu te peço, seja com ela, Senhor, fala conosco, meu Pai, não aquilo, meu Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Nasa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santa Madre de Deus, capaz de ser eu, amém? Amém. Quem está feliz aí nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Vou falar para você que eu profetizei assim: Senhor, 2026 eu vou voltar a ministrar fora. Aí eu falei, aí o pastor falou assim: então vai começar em casa, né? Não, tô brincando assim. Que dia 31 foi o fechamento aqui do ano e hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aqui para iniciar e findar a campanha de 2026 aqui dos 6 meses, amém? Dá honra a quem é de casa também, amém, igreja? A gente aprende a dar honra primeiro de casa. E a pastora Iona trouxe até um pedacinho aí da mensagem. Eu falei, meu Deus, a gente fica desesperado, né? Gênesis capítulo 12. Aleluia, para a glória de Deus. Abra sua Bíblia aí juntamente comigo. Ontem o evangelista Alessandro também trouxe uma palhinha sobre a vida de Abraão, amém? Quem encheu, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que a te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Você pode se sentar glorificando a Deus? Eu queria falar para você, assim como eu declarei dia 31 de dezembro, que quando o Senhor findou, né, o ano de 2026, o ano da prosperidade, eu falei, Senhor, me confirma, e o Senhor confirmou para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele que é o dono das nossas vidas, Ele é que é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? É o Senhor. Eu não mando aqui, o pastor não manda aqui, os líderes não mandam aqui. Claro que abaixo de Deus tem uma liderança que rege a igreja, né? Em nome de Jesus. E aí, o Senhor falou que era o ano da prosperidade. E tem muitas pessoas dentro da igreja, da palavra de Deus, que são prósperas, não é verdade? Só que quando o Senhor falou ao meu coração, Ele falou de José, né? Foi trago aqui a palavra de José naquele dia, o presbítero da Damasceno, ele trouxe essa palavra sobre José. José foi uma pessoa super próspera, uma pessoa que aonde tocava, onde estava, o Senhor abençoava. Porque a prosperidade, ela segue a obediência. Não tem como você e eu sermos prósperos se não formos obedientes ao Senhor. Tem gente que pensa que a prosperidade, hoje é falado muito sobre a teologia da prosperidade, não é verdade? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você é cristão, eu até li um livro, eu não lembro o nome do escritor no momento, que eu estava pesquisando sobre prosperidade, meu pastor, e ele falava assim nesse livro, depois eu vou trazer o nome do autor, ele falava assim, se você é cristão, você tem que ser rico. Aí eu falei, então eu sou cristão. Porque não tem como, né, um cristão de verdade, ele não viver
E Abraão, ele mostra pra gente, Abraão, né, como foi chamado depois, ele mostra pra gente que a prosperidade não é essa. A prosperidade é obedecer a Deus. Quem está obedecendo a Deus aí? Diga glória a Deus. Se você não está, durante esses 6 dias de caminhada, durante a palavra dele, eu e você vamos entender que devemos obedecer a Deus para ser próspero. Porque a prosperidade é acompanhada de obediência. Não dá para ser, se não for uma pessoa que serve ao Senhor. E aí ele falava assim nesse livro, ó, se você é cristão, você tem que ser rico, você tem que ser próspero financeiramente, é a teologia da prosperidade. Aí eu quero chamar a atenção da igreja. Não é errado nós sermos ricos, não. Eu quero muito que você se dê bem na vida. Eu vou falar para a igreja hoje. Quem está me ouvindo, que Deus te abençoe também. Mas não é errado você fazer uma faculdade, você se formar, você querer ganhar bem. Não é errado você financeiramente crescer. Não, que Deus te abençoe, você tem que ser assim. Mas primeiramente, nós como cristãos temos que obedecer às leis do Senhor, obedecer às vontades do Senhor e ser regido pela palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, ela é nosso guia, é onde o Senhor nos leva a prosperidades profundas, a prosperidades espirituais sobre as nossas vidas. Então eu posso ser rico? Você pode ser rico, mas não caia na teologia da prosperidade de que ser rico tem que ser cristão, porque existem pessoas que não têm dinheiro nenhum e ela é próspera, e tem pessoas que são muito ricas, tem muito dinheiro, que hoje está em primeiro lugar financeiramente, mas quer tirar a própria vida. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, é questão de ter prosperidade dentro da palavra de Deus, é ser próspero no Senhor. E Abraão, ele nos ensina isso. Quando o Senhor o chama dentro da sua casa, dentro da sua parentela, ele tinha exatamente 75 anos quando ele sai ali. E ele vai, a Bíblia declara que ele vai para uma terra distante, ao qual ele não sabe para onde vai. Já foi ministrado aqui tantas vezes, né? E aí ele vai de acordo com a vontade de Deus. Eu queria que você, sendo profeta de Deus nessa noite, falasse para o seu irmão assim nessa noite, ó, obedece. O Senhor mandou, então obedece, que Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te dar a direção certa, vai fazer você prosperar dentro da palavra dele, daquilo que ele te chamou e daquilo que você obedeceu. Abraão, ele vai, só que ele leva a sua esposa, ele leva seu gado, as coisas que ele já tinha naquele lugar. Só que ao longo do caminho, se você percorrer a palavra de Deus, você vai ver que ele vai crescendo financeiramente. E aí ele leva com ele, que não era para levar, porque era um sobrinho, é o Ló. E você vê que Ló também é o quê? Abençoado. Porque quem está do nosso lado, além da gente receber essa prosperidade em todas as áreas, a pessoa que está do nosso lado também acaba sendo próspero. Você é próspero. Quando tem alguém do teu lado, caminhando com você, servindo ao Senhor, obedecendo, e você está caminhando junto, você acaba sendo próspero também. E Ló acaba sendo próspero ali junto com Abraão. Só que no meio de uma confusão de terras, que eles começam a crescer, seus gados começam a crescer, suas riquezas começam a crescer, eles resolvem se separar, não é isso que a Bíblia fala? Eles resolvem se separar. E quando eles se separam, Ló, ele olha para o lugar mais bonito, o lugar mais distante, cheio de folhagem, cheio de coisa. Mas Abraão não. Sabe por quê? A promessa não estava com Ló, a promessa estava com Abraão. A promessa, quando está conosco, não importa a cidade que Deus vai nos levar, não importa o lugar que Ele vai nos conduzir, ela vai estar com você. Se
Se a promessa está com você, o Senhor vai estar com você. Então, se você vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, assim como foi ali constituído algo que eles conversaram, a promessa estava com Abraão, não era com Ló. O próspero ali é Abraão. Deus estava com ele, fazendo ele crescer, fazendo ele multiplicar, e tudo que crescia com ele, Ló também acabou recebendo. Então tem gente que não entende que a prosperidade alcança outras vidas, alcança muitas pessoas. Ser próspero é abençoar também outras vidas. Você já reparou que tem pessoas que são muito avarentas? A Bíblia fala sobre isso. Você vai fazer alguma coisa, ela nunca tem dinheiro, ela nunca pode, ela nunca consegue. É algo que às vezes o Senhor, ela às vezes tem, entenda isso, ela tem a oportunidade de ajudar, de participar, mas ela é avarenta, ela não consegue soltar, não consegue participar. E aí eu vi no outro dia numa pregação e chamou muito minha atenção, que uma irmã estava falando que, foi até a pastora Camila Barros, ela falou que há anos atrás, uma irmã levou um bolo, pastor, e chamou minha atenção porque falou sobre prosperidade, sobre dividir, sobre estar junto. E chamou minha atenção porque ela falou que a irmã levou um bolo e falou que não ia levar esse bolo. E no dia dessa comunhão das mulheres ali, que era sempre feito algo igual aqui, a gente não faz aqui, quem quer ter, diga glória a Deus. Então estão aqui comigo. E ali ela levou esse bolo, ela falou que não ia levar o bolo. Na hora ali que estavam todos reunidos comendo aquele lanche, ninguém tocou naquele bolo. E isso chamou muito minha atenção, porque eu nunca vivi isso. Alguém já viveu isso aqui? Sim ou não? Se você viveu, levanta a mão. Não? E aí ela falou que todo mundo comeu de todos os lanches que estavam ali, mas aquele bolo continuou ali. Porque a irmã, naquele momento, ela falou que não ia levar para nenhum lugar, porque ela estava cansada de ajudar. E todos que estavam ali não quiseram tocar no bolo da irmã. Parece que as coisas tinham vazado, a conversa tinha vazado, mas não tinha acontecido. O testemunho fala que não tinha passado para as outras, porque as pessoas que foram de fora também não comeram o bolo. Sabe por quê? Isso chamou minha atenção. Porque Deus, ele às vezes usa o poder da nossa palavra. Quando o Senhor falou, é o ano da prosperidade, eu tomei posse, é o ano da prosperidade. Alguém tomou posse dessa palavra? Porque a prosperidade, ela vai alcançar a sua casa, ela vai alcançar seu financeiro, ela vai alcançar a sua família. Quem creu vai receber. E eu criei, eu recebi. Então aquilo ali, quando fala de Abraão, ele fala que ele foi próspero por isso, porque toda a vida dele foi alcançada. Quem estava do lado dele foi alcançado. Quem estava na frente foi alcançado. E eu queria que você lesse comigo, a gente vai ler Bíblia hoje, amém, igreja? Abra sua Bíblia aí comigo. Olha isso. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Que diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Olha que lindo aqui, o Senhor mostra pra gente que ele também era fiel a Deus. Prosperidade é ser fiel a Deus. Vira pro teu irmão e fala assim, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Porque a fidelidade, ela faz parte da prosperidade. Quando eu sou fiel a Deus naquilo qual eu recebo, o Senhor também nos abençoa. Ele abençoa você quando dizima na casa de Deus. Tem alguém aqui que já teve um testemunho? Levanta a mão sobre isso. Levanta a mão. Você dizimou, mudou a sua casa. Levanta a mão aí, alguém? Aí, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque não
Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua mente, Ele está vendo por que você está entregando, e Ele está vendo a sua boa vontade, e Ele te abençoa ainda mais. Sabe o que eu aprendi desde criança? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito interessante, missionária Jana. Quando eu era criança, até os dias de hoje, o pastor fica puxando minha orelha. Eu aprendi que é melhor dar do que receber. Não, eu sei. Eu aprendi isso desde criança. Tudo que eu tinha, eu levava para a escola, eu dividia. Na adolescência, eu dividia. Eu saía e eu pagava as coisas. Eu tinha esse hábito antes mesmo de ser cristã. E quando eu fui ser serva do Senhor, eu entendi o porquê. Porque o Senhor, todas as vezes, igreja do Senhor, meu marido está aqui, ele não tem 2 empregos não, mas é uma bênção. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E aí eu aprendi que eu era uma pessoa que gostava de abençoar as pessoas. Eu tive que aprender isso. E através desse ato, Deus me abençoa até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nunca me faltou nada. Deus, Ele não deixa faltar nada. Porque não é picanha, é algo de coração, é algo que voluntário. Então Abraão, da mesma forma, quem estava com ele estava sendo abençoado. E a Bíblia declara que ele entrega os 10% no meio do caminho. Ele entrega de tudo aquilo que ele recebe. Abimeleque chega até ele e ele começa a entregar. Tem gente aqui que hoje fala assim: ah, pastora, eu recebi uma mensagem esses dias, e ela falou assim: ah, pastor, eu sei que meu dízimo é esse, mas eu queria dar um pouco mais, porque eu sei que Deus vai abençoar. Deus te abençoa sim. Não estou pregando teologia da prosperidade, mas é um ato de fé sobre a sua vida. Abraão entrega no meio do caminho aquilo ali. E eu queria que você pulasse aqui, ó, o 15. O 15 fala assim, ó: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ele ainda é Abrão, não é Abraão. Em visão dizendo: não temais, Abrão, eu sou o escudo teu grandioso galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Aqui ele acha que ele não vai ter filhos, tá? A igreja do Senhor. E aí ele fala: não, vou deixar todos os bens para ele, vai ser para o Damasceno. Olha, Damasceno. E ali era o mordomo, alguém que trabalhava para ele. É Bíblia. Quem está gostando, diga glória a Deus, é Bíblia. E aí ele diz que vai deixar, só que o Senhor faz uma promessa aqui no capítulo 15 e fala para ele: ei, seu filho vai vir de você, vai vir de Sara, não vai vir de outra pessoa, vai ser para eles, para os teus filhos. Você vai ser pai de nações. Deus, ele faz uma promessa e ele cumpre. A prosperidade do Senhor, ela é completa. Ela não vem pela metade. Ela não vem de grão em grão. Ela vem completa sobre a minha e na tua vida. Capítulo 17, ele continua sobre essa palavra, sobre a vida de Abraão. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda em minha presença ser perfeito, e porém o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandemente. Então abriu Abraão sobre um som o rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Deus, ele cumpre as suas promessas sobre a vida de Abraão. E aqui ele muda o nome de Abraão para Abraão. E tem gente que não entende as promessas de Deus. Abraão é a melhor pessoa que você pode ler na Bíblia e ver que foi uma pessoa próspera. Uma pessoa que ele caminhou com Deus, que ele obedeceu a Deus, que ele não questionou Deus, mas para onde eu vou? Ele não podia ter feito isso. Vamos ser sinceros.
Ele falou para onde nós iríamos. Abraão não tinha nome para onde ele iria, mas Deus mandou ir e ele obedeceu. E no meio da sua obediência ao Senhor, ele recebeu muitas coisas. E uma das coisas que ele recebeu foi a promessa de um filho. Você tem uma promessa, tem promessa de algo que você está esperando no Senhor. Mas será que Deus não requer algo de você? Aí eu queria falar com você nessa noite sobre o tempo. Já reparou que a gente tem roubado o tempo de Deus da gente? Eu me incluo nisso. Porque eu falei, Senhor, o culto começa às 7 horas, eu tenho que chegar lá antes. Senhor, o culto começa às 7 horas, eu tenho que chegar lá antes. Isso serve para todos nós. O Senhor, Ele quer uma obediência contínua nas nossas vidas. E muitas das vezes, a gente, eu me incluo, a gente fala assim, daqui a pouco eu vou chegar. Você vê, já é 7 horas. O culto já começou, a oração já deu início, e eu roubei um tempo com Deus. Porque mesmo que às vezes a gente fica aqui, meu pastor, até 9h10, 9h20, tem gente reclamando. Tem cultos e conferências, eu estou de prova aqui, que ela começa 8 horas da noite, acaba meia-noite. Pagas. Às vezes você paga 500, 400, 300, no mínimo 120 reais. E a pessoa fica lá. Mas na nossa igreja, a gente quer roubar o tempo de Deus. Na conferência que é paga, a gente quer chegar antes. Quer ficar na fila, porque se eu não ficar na fila, eu não vou pegar uma posição melhor. Você está entendendo? Diga agora a Deus. A obediência a Deus para ser próspero também na minha e na tua vida é obedecer também o horário do culto. Mas pastor, esse é o trabalho. Aí o teu trabalho é diferente. O Senhor sabe, mas o Senhor sabe também quem chega atrasado porque quer. E Deus, Ele trabalha no meio disso. Aí tem gente que fala assim, pastora, mas isso aí não vai roubar minha prosperidade. Vai atrapalhar. Porque é um ato de obediência. Está entendendo? Diga agora a Deus. A Bíblia fala sobre Abraão. E Abraão, ele deixa muitas lições para nós. Ele deixa lições valiosas. E a gente tem que percorrer essas lições. Eu queria que você pulasse aí. Deixa eu botar meu óculos aqui. Para o capítulo 21. Amém? Quem pode dar um amém? Amém. Que diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão o filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, o filho da promessa. Eu e você ouvimos ontem, a gente vai chegar lá. Deus, Ele quando te dá prosperidade e quando Ele te dá uma promessa, Ele dá por completa. Vira para o teu irmão e fala assim: Ele te dá por completo. Ele não te dá pela metade. É Bíblia. A palavra de Deus diz que um ano antes de Isaque nascer, os anjos vão visitá-lo. Eles vão visitá-lo. É lindo demais. E a Bíblia declara que Sara ri também atrás da porta. Ela não acredita que isso vai acontecer por tempo da sua velhice. E aí a Bíblia declara que nasce Isaque, o filho da promessa, no tempo determinado. O tempo determinado vai chegar para mim e para você também. O tempo de você colher os frutos da obediência vai chegar. 2026 eu quero ser obediente. Quem quer ser obediente? Eu falei, Senhor, eu quero visitar mais. Eu quero fazer mais do que eu deixei de fazer em 2025. Porque não é por quem está do meu lado ou pelo chamado que Deus tem na minha vida.
é pela uma obediência que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. O meu ide começa lá fora, não é aqui dentro. A minha identidade, como foi declarada, é lá fora também. É lá fora que a gente vai pronunciar o nome de Jesus, dizer o quanto Ele nos ama, Ele é amado, que a pessoa é amada, e ela não pode mudar. A Bíblia deixa claro que o filho de Isaac, de Abraão, nasce. Sara fica feliz. A felicidade chega na casa, porque não é de Agar, é de Sara. Agar, ela veio porque a sua esposa, Sara, de Abraão, ela resolve dar de presente a concubina para Abraão. Mas não foi o que o Senhor falou que ia fazer. A prosperidade, ela acompanha a obediência. Eu queria que você entendesse, se tivesse um tema para essa mensagem, é a obediência. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Capítulo 22. Versículo 5 fala assim, foi até lido ontem aqui. E disse a Abraão seus moços: ficai-vos com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Outra obediência de Abraão e outra fé. Porque se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver sobre os heróis da fé, né, meu pastor? E ali está falando de Abraão e de Sara, sobre a fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E eles são as pessoas que creram e receberam através da fé o filho da promessa, mas embaixo de uma obediência. Não adianta, se eu sou chamado por Deus para ser pastora, se eu não pastorei. Não adianta se eu fui consagrada diaconisa e eu não faço o trabalho de diaconato na casa do Senhor. Não adianta se eu sou obreiro, como diz o pastor, vai doer, mas vai crescer. E eu não trabalho como obreiro na casa do Senhor. Não adianta ser missionária, evangelista. Não adianta se eu não obedeço a voz do Senhor. Se eu não obedeço aquilo que foi concedido à minha vida. A obediência gera prosperidade. Não adianta eu obedecer de um lado e não obedecer de outro. Não adianta eu fazer coisas, diminuir algumas coisas, e ele não vai adiantar. Porque aí não tem como eu ser próspero. Deixa eu já vai ter mais, vai dizer que sim. Vai não. Porque a prosperidade verdadeira, ela continua primeiramente no espiritual. Se está conversando, para de conversar, hein? Preste atenção na palavra. E ali a palavra de Deus diz que Abraão, ele sobe. De longe foi falado aqui que ele olha lá para cima, 3 dias caminhando. Não foi declarado isso aqui ontem. 3 dias caminhando para chegar e sacrificar Isaac. Deus queria ver um ato de fé e de obediência. Abraão, porque era um filho da promessa. Eu vou falar como mãe, tá? Deus, ele nos prova. Ele nos prova. Mas como mãe, eu acho que Abraão, ele nem fala para Sara, porque ele sabe que se falar, Sara não ia deixar. Ia deixar, mães? Não ia. Ia falar que sacrificar o nosso filho, que eu tive já fora da idade. Então Abraão, acredito que ele nem teve que declarar para ela, porque se falasse, a Bíblia não declara, tá? É um pensamento meu. Mas se falasse, eu acho que ela ia paralisar Abraão. Você não vai subir em lugar nenhum, você não vai para monte nenhum, porque você não vai sacrificar o meu filho. Mas é um ato de fé e de obediência a Deus. A Bíblia declara que os homens que trabalhavam com Abraão ficavam lá embaixo e ele sobe. Só que o que eu acho lindo aí, que não foi
focaram ontem, é que quando ele sobe, ele fala para os rapazes que estavam lá embaixo, que está tentando dizer glória a Deus, presta atenção. Ele fala assim: fica aí que a gente vai voltar. Ele crê que Deus vai fazer alguma coisa lá em cima. E a obediência, acontece isso. Porque você vai na certeza que Deus vai agir, na certeza que alguma coisa vai acontecer. E a Bíblia declara que ele fala assim: Deus proverá para Isaac. Ele vai prover, mas eu tenho que obedecer. Para gerar a prosperidade que tem gente esperando aí financeira na sua vida, deixa de ser avarento. Deixa de pensar muito: eu vou ajudar, não vou ajudar. É para Deus, para falar. Final de campanha sobre prosperidade, semana profética. Deixa de ser aquela pessoa que fala assim: não sei, pastor, se eu vou participar, não. Aí a gente teve isso nas cadeiras. E aí, olha só, quando você faz, coloca isso no seu coração e na sua mente, não barganhando, Deus vai fazer, Ele vai prover ainda mais na sua vida. Quando Abraão ele fala: Deus proverá para Isaac, ele já tem a certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Ele pode ter subido, como foi falado aqui ontem pelo evangelista Alessandro, preocupado, porque era filho dele, não era filho dele? Eu, como mãe, nem chegava lá, tá? Mas ele foi obedecendo a voz do Senhor. Aos 75 anos ele sai da sua parentela. Aos 100 ele tem o seu primeiro filho, Isaac, o filho da promessa, não Ismael. Mas ele entende que obedecer a Deus gera algo na vida dele. Você entende que quando você obedece a Deus, gera algo na sua vida? Quando você fala assim: não, eu não vou me corromper, essa vai doer. Porque é o que eu tenho mais visto. Isso tem, a Bíblia fala assim: se comer pão escandaliza o teu irmão, não coma pão. E aí eu abro e vejo muita gente, isso tem me indignado de uma certa forma. E eu falo: Senhor, como? A pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa dirige, a pessoa tem liderança, a pessoa tem várias coisas, mas ela vai lá e acaba fazendo algo que não é da vontade de Deus, não é dos preceitos do Senhor. Andar com o mundo. Igreja, eu sei que vocês deviam estar esperando glória, aleluia, profecia aqui, mas Deus está mandando falar, eu vou falar. Gente, não tem como eu, como serva do Senhor, pastora, missionária, evangelista, ser uma pessoa próspera diante de Deus, obedecendo às leis do Senhor, ouvir música do mundo secular. Não tem como. Não tem como, igreja. Não tem como eu compartilhar coisas com minhas fotos, com meus vídeos, com música do mundo. Não tem como. Isso não é obedecer ao Senhor. Que está entendendo? Diga glória a Deus. Não tem como eu estou desobedecendo a Deus. Não tem como eu ir, meu pastor, no TikTok e curtir um monte de coisa errada. Ei, eu estou tapando minha visão espiritual. Como Deus vai me batizar? Isso é prosperidade espiritual. Como Ele vai me renovar, me levar a lugares profundos, se eu estou seguindo coisas contra a vontade de Deus? Não tem como. No mês de dezembro, no mês de dezembro, a minha filha terminou o 9º ano. Eu odeio que falo dela, mas eu tenho que falar. Foi a coisa mais linda. Eu chorei, nossa, como eu chorei. E aí eu fiz vários vídeos. Quem viu, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Mãe, eu sou uma mãe babona. Por isso que eu falo, se fosse com Sara, pastor, eu acho que não ia dar certo não. Porque a gente tem, né? Quem é mãe aí vai segurar o filho no colo até quando dá, até casar.
Aí veio uma pergunta para mim. Alguém mandou mensagem para mim e falou assim: pastora, foi a senhora que fez esse vídeo com essa música? Eu posso usar essa música? Eu falei: não foi eu que fiz. Leia Alexandra. Vídeo feito pela escola. Por quê? Se eu obedeço a Deus, eu obedeço quem tem que obedecer em todas as áreas para ser próspero. Você está entendendo sobre a prosperidade? Diga glória a Deus. Não é só a parte financeira, mas que você seja abençoado financeiramente. Eu quero isso. Eu quero que vocês, Igreja do Senhor, se formem. Eu acabei de me formar em dezembro. Quem pode dar glória a Deus? E estou estudando. Voltei a estudar. Por quê? Porque isso aqui é crescimento para a igreja. Então se forme, estude, ganhe bem, sim. Mas obedeça os princípios do Senhor. Se eu e você não obedecer os princípios do Senhor, meu pastor, eu não vou conseguir ser próspero. Deus proverá sim, mas na minha obediência. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Que Deus abençoe todos que estavam online. Deus visite a sua casa. Que você possa ter um ano de prosperidade, primeiramente espiritual. E que as demais coisas, como diz a palavra do Senhor, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Amém?